O tema dessa pregação é: a oração nos põe em nosso lugar. Amém? Vamos falar de oração, é assim, tá? Glória a Deus, aleluia. Vamos ler versículo 31. Ué, tu falou que ia projetar, varão. Tá na benção. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Amém? Pode sentar. Glória, 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 no nome de Jesus. Há um fluir da glória de Deus nesse lugar, amém? Há um fluir da glória de Deus nesse lugar. E não é por causa do nosso louvor, não é por causa da nossa adoração. Isso eu estava meditando em Deus. É por causa da nossa oração. Não é por causa do nosso louvor, não é por causa do nosso canto, mas sim por causa da nossa oração. Porque a oração mostra quem nós somos de verdade. A oração nos põe em nosso lugar. Por isso que é um fluir de glória de Deus nesse lugar. Não porque cantamos bem, não porque tocamos bem, não porque a gente é uma igreja que responde bem um louvor. Não, é por causa da oração. A gente pode ver que todo o decorrer de todos os cultos é assim. A gente está cantando, mas muitas das vezes só é rompido em oração. Quando toda a igreja começa a orar em espírito, começa a declarar palavras de adoração ao Senhor, mas em oração. E aqui Jesus está já dando os últimos informes da sua vida, que já estava falando que seria preso, já estava falando que seria morto. E Pedro se levanta e começa a falar: Senhor, mas eu não vou te deixar não. Irmão, todo mundo. Pedro, dos 12, ele era o líder. Ele era o líder dos 12. Jesus era dos 13, mas Pedro era dos 12. Só que Pedro, quando ele declara: Senhor, eu estou pronto para tudo, estou pronto para o combate, estou pronto para o embate. Jesus, Pedro. Só que é engraçado, nos outros evangelhos fala que todo mundo repetiu o que Pedro falou. Quando Pedro declara, os 11 vão tudo atrás de Pedro, até Judas. Só que o que eu falei, que oração põe a gente no nosso lugar. Você conhece a história de Judas, amém? Judas praticamente fez a mesma coisa que Pedro, traiu Jesus. Pedro também traiu Jesus, negou, é a mesma coisa. Só que Pedro declarou aquilo que estava no coração dele, mesmo sendo mentira. E Judas nunca expôs teu coração. Sabe por que Jesus orou por Pedro? Porque Pedro expôs a sua fragilidade. Judas nunca expôs a sua fragilidade. Muitas das vezes a gente precisa de oração, mas a gente fica calado. A gente quer que os irmãos sejam adivinhos do meu problema. Muitas das vezes você quer que a pessoa venha, um profeta lá não sei de onde, e fala assim: ei, você está precisando de oração. Não, você tem que expor o seu problema. Você tem que expor a sua fragilidade. E foi assim com Jesus. Jesus falou: Pedro, olha só, Satanás pediu para peneirar o seu coração, e ele vai peneirar o seu coração, mas eu orei. A oração protege a nossa fragilidade. Irmãos, eu não estou falando de tentação, amém? A fraqueza humana, da carne, nós vamos falar disso, mas agora sim, a fragilidade é aquilo que pode acabar com o nosso chamado, aquilo que pode estragar a nossa caminhada. E Jesus disse: Pedro, eu orei. Jesus não falou que ia orar. Jesus já falou: Pedro, eu orei. Eu já orei para que a tua fé não desfaleça. Aí quando você voltar para mim, Pedro, ou quando você se converter, Pedro, você vai fortalecer teus irmãos. Então tem pessoas aqui que precisam se expor, para que precise de oração, para que outros orem, para que a sua fé não desfaleça. Porque tem muita gente morrendo porque você está morto, porque você não está orando, porque não estão orando por você. Tem líderes aqui, pastor, de célula, que em vez de expor a fragilidade, fala assim: eu vou fazer. Aí expõe, né? Fala assim: não, porque eu tô, mas está desfalecendo. Está desfalecido.
mas está guardado. Só que Jesus falou para Pedro: Pedro, eu orei, e a tua fé não vai desfalecer, por causa da minha oração. Não era porque era Jesus, irmãos. A gente tem uma péssima maneira de atribuir Jesus só como Deus poderoso, que não precisava fazer nada. Irmão, Jesus era Deus? Sim. Ele era todo poderoso? Sim. Mas Jesus orava. Até Jesus tinha que orar, irmãos. Até Jesus tinha que orar. Então, aqui nesse contexto, Pedro negou Jesus. Negou Jesus. Só que houve uma coisa com Pedro: por mais que ele tenha negado Jesus, ele não desfaleceu. E a conversão de Pedro é gloriosa, irmão. Se você ler a Bíblia, você vai ler que a conversão de Pedro é gloriosa. Só que a oração, ela tem o poder de quebrar o nosso orgulho. A gente vai descobrir muitas coisas aqui porque a gente não ora. Porque se a gente começar a orar de verdade, a gente vai ver muitas coisas aqui que mexe comigo. Porque quanto mais a gente ora pelos outros, a oração, mesmo orando pelo outro, mexe comigo. É por isso que o crente é muito ruim de oração. Mas eu oro. Mas eu oro. Eu oro, irmãos. Só que nós não oramos o suficiente. E Jesus falou: eu orei. Jesus, o termo aqui, Jesus orou, ter orado, ele não orou 1 minuto por Pedro. Irmãos, para que ninguém te faleça, é uma oração de guerra. É uma oração duradoura. Jesus não está falando disso que ia acontecer ali, naquele momento. Jesus está falando, desde quando conheceu a Pedro. Pedro, Satanás lá no início pediu para peneirar o seu coração. Aqui que Jesus declara para Pedro. Só que Satanás já tinha pedido para peneirar o coração de Pedro lá atrás. Jesus está falando. Por isso Jesus falou lá onde? No passado. Eu orei lá atrás, para que a tua fé não te faleça no futuro. Irmãos, a oração, ela tem o poder de prevenir as coisas. Pedro não estava caído. Pedro ia cair. Só que Jesus falou: eu orei, para quando chegar lá no momento, não aconteça. Sabe por que a gente também cai muito no engano? É porque a gente só quer começar a orar quando está lá no fundo do poço. A gente só quer começar a orar quando já caiu. Só que a oração, ela é preventiva. Ela tem o poder de me proteger lá do futuro. Porque a oração de Deus era assim. Quando nós oramos, ela vai lá na frente. Ela nos projeta lá na frente. Oração não é somente para o momento, não é somente para agora. Eu oro agora aquilo que eu vou viver lá no futuro. O que nós oramos aqui é para que a gente receba lá na frente. Você não ora por bênção, amém? Você quer a bênção vem de imediato, caiu do céu. Pode cair, irmão, mas ela vem no futuro. Então você também tem que orar para aquilo que Deus te proteja lá do futuro. Glória a Deus. Só que a oração quebra o nosso orgulho. Ela quebra isso que aconteceu com Pedro. Pedro todo grandão, falando: não, eu estou pronto para tudo. Jesus, eu orei, Pedro. Você não vai desfalecer não, porque eu orei. Porque se dependesse de você, você não oraria. É isso que Jesus está falando. Pedro, nem chama de Pedro, ele fala Simão. O tranqueira, Simão. Jesus só chama de Pedro quando ele é revelado pelo Espírito Santo. Mas Simão, fica quietinho na sua aí, cara. Você vai me negar 3 vezes aí antes que o galo cante. Mas eu orei, Pedro. Fica tranquilo que eu orei. Tu não vai desfalecer. Porque não depende de você somente. Tem uma penca atrás de você aí. Tem 11 aí que não pode desfalecer. 11 não, era mais de 11, irmão. Porque tinha outros discípulos, tinha 70, ainda tinha multidão ainda que andava junto. Tinha 120 pessoas. 119 pessoas que estavam firmadas naquela oração de Jesus para Pedro não desfalecer. No mínimo 119 pessoas, porque estavam todos reunidos. Aproximadamente quantas pessoas? 120 com Pedro. Só que 119 pessoas estavam firmadas naquela oração que Jesus fez. Quantas pessoas estão firmadas na oração que você está fazendo? Na oração que eu estou fazendo? Se Jesus não orasse por Pedro, ia dar ruim. Pedro ia desfalecer, todo mundo ia embora, todo mundo ia cair.
E aí? Só que Jesus, ele era um homem de oração. E quem é homem e mulher de oração entende o coração do Pai. E Jesus orou. Aí a gente tem a mania, pastor, de falar assim: mas Deus sabe o que vai acontecer, para que eu vou orar? Porque tem que orar. Porque a oração mostra o nosso interesse. Se você tem interesse por aquilo que aconteça, você tem que orar. Porque se você não orar, você é um desinteressado. Porque se eu não oro, eu sou um desinteressado, eu não tenho interesse. Não importa. É isso que a gente fala para Deus inconscientemente, quando a gente não ora. Porque eu falo: Deus, o Senhor sabe o que está acontecendo? O Senhor sabe o que vai acontecer? Então não vou orar não. Deus sabe, Deus é todo poderoso. Isso é desinteresse. Isso é falta de vergonha na cara, para não falar outra coisa mesmo. Então, a oração também mata toda a nossa carnalidade. Porque Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é... Irmãos, sabe por que a gente não gosta de orar? Por causa da carne. O espírito ama orar, porque o espírito nos conecta a Deus. Só que a carne não, irmão. A carne quer prazer para si mesmo. Só conseguiremos matar a nossa carne em oração. A gente canta: Senhor, eu quero matar minha carne. Canta: quero matar minha carne. Mas se não orar, a carne não morre. A carne não mortifica. Eu aprendi que o nosso tempo limite, assim, que o homem ora tranquilo, é de 10 a 15 minutos. Depois, irmãos, depois de 15 minutos, a carne já começa a falar: chega, 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 chega. E você levanta. Aí sabe qual é o que bate no nosso consciente? É falar: mas eu já falei tudo para Deus. Não é assim? Ou foi só assim comigo, irmãos? Fala assim: Senhor, eu já orei tudo que eu tinha para orar. E o máximo durou 15 minutos. Só que a carne gritando: chega de orar, chega de orar, chega de orar, chega de orar. Sabe por quê? A oração nos põe em nosso lugar. E a carne não quer ir para o lugar dela. A carne não quer sossegar. Então, só conseguiremos matar a carne em oração. Quantos aqui, além de mim também, tem desejos carnais aqui? E quantos aqui sabe que esse desejo carnal te afasta de Deus e não quer fazer? Só orando, irmãos. Só orando. Sabe por quê? Eu digo uma coisa. Teve um tempo na minha vida que eu vivi um intenso de oração. Irmãos, se Satanás batesse de frente comigo, eu acho que ele saia voado. Sabe, aquele jeito que tu tá... Irmão, não é o louvor que te empodera, não. Não é. Não é a adoração, não é a música que te deixa cheio, não. É a oração que te enche. É a oração que te enche. A oração, eu tenho aprendido isso. E eu falo: Deus, eu sou muito ruim de oração, mesmo orando. Eu falo para Deus: eu sou muito ruim de oração, mesmo orando. Mas ainda falta muito, mesmo orando. Aí, aquela coisa que vem, aquele desejo, e tu sai passando por cima. Aí tu começa a falar assim: pô, já estou tranquilo, já consigo vencer algumas coisas aí da carne. Aí você deixa de orar um tempo, deixa de orar outro tempo, deixa de orar outro tempo, e a tentação, ela para de vir. E ela continua ali, não é? Quando você vê, você está abraçando a tentação. Daqui a pouco você está apaixonadão na tentação. Daqui a pouco você caiu com a tentação. E para voltar a orar, irmãos, é difícil. Porque de novo tem que matar a carne de novo. Então, já que a gente tem um tempo de oração ali, contínuo em Deus, tem que manter isso aceso. E isso não é chamado de alguns, isso é chamado dos santos, isso é chamado de todos. Pastor, mas eu não sei orar. Sabe sim. Sabe por que você sabe orar? Porque tem um Deus dentro de você chamado Espírito Santo, que Ele que ora, é Ele que intercede por nós, é Ele que intercede por nós em gemidos inexprimíveis. Então você sabe de orar. Então fala para a pessoa que está do seu lado: para, que essa bobeira de falar que não sabe orar. Porque tem um Deus dentro de você que geme com gemidos inexprimíveis, e Ele
que intercede por você. Aleluia. Aleluia. Então acabou, amém, igreja? Acabou a bobeira, falar, não sei orar. Sabe sim. Se coloca em disposição, como eu preguei lá na outra vez. Se coloque em espírito de oração, que o Espírito Santo de Deus vai te encher e te impulsionar a orar. Irmãos, já teve tempo também que eu falei assim, como é que eu vou orar para essa pessoa? Eu nem sei o que orar. Quando tu abrir a boca e tu... Sabe onde isso muito acontece? Geralmente comigo, assim, às vezes, é porque a gente está naquele embate de encontro com Deus, irmãos. Quem recebe de encontro com Deus sabe muito bem. Porque a gente está ali, mas a nossa vida tem que ser ali. Isso tem que ser o meu normal. Isso tem que ser o seu normal. Dentro do trem, dentro do ônibus, indo para a escola, a pé. Você tem que ter um olho de águia e olhar e falar assim, aquela pessoa precisa de oração. Aquela pessoa precisa de oração. Aquela pessoa precisa de oração. Quem aqui tem esse desejo, além de mim aqui também, de andar pelo meio da rua e falar assim, irmão, eu quero orar para essa pessoa, eu quero orar para essa pessoa. Mas sabe quando a gente só consegue isso? Em oração. Só em oração, irmãos. Só em oração, a gente chegar e falar assim, é isso. Fala, mas eu nem sei o que orar. E abre a boca e Deus vai falar, quando tu vê a pessoa tá chorando, tá esperneando, tu fala assim, nossa, eu orei isso. Irmão, já teve coisa aqui de encontro com Deus, experiência. O Léo, o quiropraxista nosso, ele falou, você falou isso. Eu falei, eu? Eu sei que eu orei por ele. Mas você fez isso, eu? Eu falei, acho que ele foi uma pessoa errada, mas ele falou tão certo, irmão. Eu falei, ele tem certeza que foi eu, porque de pastor só tinha eu e pastor. Ele me chamou, eu? Irmão, só Deus, irmão. Então acabou a bobeira de falar que eu não sabia orar, porque a oração não é benefício próprio. Oração não é benefício próprio, irmãos. Eu aprendi isso com Jesus, falando para Pedro, eu orei para que a tua fé não te faleça, e assim você fortalece seus irmãos. Então a oração, mais uma vez, a oração te previne. A oração te previne. Glória a Deus. Então, irmãos, isso acontece. Também, outra coisa que Deus quer nos colocar em um lugar. O ambiente só é cheio da presença de Deus quando há um ambiente de oração. Não é um ambiente de adoração, que a adoração é mais ligada a serviço, ao fazer, ao canto, ao louvor, à música. O ambiente só enche de Deus quando há um ambiente de oração. Quando isso aqui só estava orando, começou a sentir a presença de Deus só em oração, irmãos. E isso eu tenho base bíblica para isso também. Hoje eu vim preparado. É porque a gente, às vezes, as pessoas ficam assim, tu fala, mas isso está na Bíblia, tá. 2 Crônicas 7. Abre aí se você quiser. Os caras para estar projetando, Kaique. Vamos mandar com isso em mídia. Viu, Pedro? Começar a projetar os textos bíblicos aí, que é legal. Tá lá. Tadinho, tá lá. 7:1, 2 Crônicas. Abriram? Quem está dizendo aí? Lê aí, vamos lá. Foi quando o Salomão acabou de cantar, foi? Foi quando o Salomão acabou de saltear em alegria, foi? Foi quando o Salomão acabou de fazer o quê? Orar. E sabe o que os 120 também estavam fazendo? Orando. Veio o vento, veio um som como de um vento impetuoso, encheu a casa. E sabe o que diz os versículos seguintes? Olha só o que estava acontecendo, pastor. Estava estudando nos capítulos anteriores de 2 Crônicas, no 6 e no 5, os sacerdotes estavam saindo e entrando, não respeitando a sua turma, com louvor, com adoração, com aquilo e mais em serviço, consagrando sua vida, consagrando todo o utensílio do templo, mas eles tinham acesso. Lê o versículo 2 agora, de 2 Crônicas 7. Lê aí, irmãos, lê alto, em nome de Jesus. Olha lá. Irmãos, antes da oração eles tinham acesso total.
Antes da oração, antes de o ambiente de oração tomar conta do lugar, eles entravam, saíam e faziam, e acontecia, e era aquilo outro. Mas depois que Salomão acaba de orar, irmãos, eles não têm mais espaço no ambiente. Sabe por quê? A oração nos põe em nosso lugar. Não tem mais espaço para a minha vontade. Em oração não tem mais espaço para o meu desejo carnal. É por isso que a carne não quer que nós oramos. Foi só depois da oração que o fogo caiu. Irmãos, eu estou falando isso e eu sou ministro de louvor. Me desculpe, ministro de louvor. Não é o meu canto que faz a glória descer, mas sim o ambiente da oração que está dentro de mim. É quando eu subo no altar e começo a orar, é mesmo cantando em meu espírito, orando em Deus. É isso que faz. É isso que faz a glória de Deus encher. Quer que a glória de Deus enche a sua casa? Começa a ter ambiente de oração dentro da sua casa. Eu já conheço relatos, já ouvi relatos de homens que tem quarto de oração que ninguém nem consegue entrar lá no ambiente porque é todo tomado da presença de Deus. Se você começar a ver livros de avivamentos, os avivamentos só acontecem depois de oração. Eu tenho um livro que o pastor deu até para mim de presente, Caçadores de Deus, irmãos. Só começa ali depois da oração. Quer caçar Deus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Quer caçar Deus? Ore mais. Ore mais. Ah, já orei e nada aconteceu. Atos 2 diz que eles perseveravam em oração. Isso é a pregação para outro mês, amém? De unidade. Então, a oração também tem o poder de mudar as sentenças, mesmo sendo sentenças de Deus. Irmãos, eu estava lendo hoje a Bíblia, eu falei, Deus, eu olhei para Deus, irmão, eu falei mesmo, abri meu coração, Deus, teu coração é muito mole. Sabe, quem tem aquelas coisas, deve falar, Deus, teu coração é muito mole. E eu fiquei, olha só, não é que eu fiquei com raiva de Deus, mas a minha indignação por Deus foi grande. Porque eu estava lendo lá em 2 Reis, a história de Acabe lá, né? E Acabe, a Bíblia diz que Acabe, Onri, pai de Acabe, fez o que era mal, pior do que os outros reis. Quando chega em Acabe, olha só, o pai dele já foi pior. Quando chega em Acabe, fala que Acabe foi pior do que o pai dele, pior do que os outros. Meu irmão, foi muito ruim. Foi muito ruim. Aí tá, e Acabe só fez o que era mal, irmão. Só fez o que era mal. Acabe não tem uma coisa de boa. Aí eu pensava disso, mas só que Acabe fez uma coisa. Quando Deus deu uma sentença para ele, ele começou a se humilhar e orar. Aí Deus falou assim, Elias, vai lá e fala com ele que não vai acontecer isso. Eu falei, Deus, tá muito mole, Deus, tá muito mole. Ele falou assim, então começa a orar. Quer ver o coração mole para você? Começa a orar. A gente acha que a vida está muito dura em Deus para nós. Começa a orar para você ver. Você não vai começar a melhorar a sua vida? Ai, Deus está deixando acontecer isso comigo. É porque falta de oração, irmãos. Ah, o ministério está pesado. Vai ficar pesado, porque Deus tem que você ore mais ainda. Você lembra de Moisés? Moisés estava ali com o fardo pesadão. Quando ele começou a orar em Deus, ele falou assim, chama 70 aí, Moisés, que agora eu vou dividir. O que Deus fala? Jesus fala na seara lá, irmãos, roga ao Pai que Ele vai enviar trabalhadores. Mas a gente não ora, pessoal, a gente quer o serviço todo. Aí depois reclama que está fardo, mas reclama não para Deus, reclama para o outro. Reclama que o chamado está pesado, mas reclama não para Deus, porque o dono da obra é Ele. Você vai vir reclamar para mim, você vai vir reclamar, pastor, não vou poder fazer nada para sua vida. Jesus falou assim, roga ao Pai que Ele vai enviar trabalhador. Mas não sou eu que vou enviar trabalhador, é Jesus. Se você orar para mim não vai adiantar nada, você tem que orar para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Só que também teve outra sentença que foi mudada, que está em 2 Reis 20. Vamos lá, Caí. Vamos usar a projeção, irmão. Eu falei para mim mesmo, falei assim, eu tenho que começar a ter esse hábito de usar a projeção. Vamos falar de Ezequias, 2 Reis 20. Do 1 ao 6. A oração tem o poder de mudar sentenças decretadas até mesmo pelo próprio Deus. Porque naquele tempo Ezequias ficou doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele
e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha qual foi o decreto de Deus: você vai morrer, você não vai viver. Versículo 2: então o rei virou o rosto para a parede e orou a quem? Dizendo, vamos lá: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou. Vamos lá. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e eis que te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Irmãos, foi Deus que tinha decretado isso sobre a vida de Ezequias, e o próprio Deus, irmãos, falou assim: volta lá, irmão, porque ele orou. Isaías, volta lá, Isaías, volta lá agora. Irmãos, Deus pode decretar sentença, mas se você orar, sabe por que a oração te põe no seu lugar? Por isso que Deus ouve a oração. E ele não somente orou, ele chorou amargamente. Foi o mesmo choro de Ana, foi o mesmo choro de Pedro quando negou Jesus. O mesmo choro, amargamente. Falando assim: já era, deu ruim. Só que o versículo 6 diz assim: acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto a essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Irmãos, Davi era homem de oração. Quem é homem e mulher de oração sempre será lembrado em Deus. Sempre será lembrado. Quem aqui conhece a história de irmãos de oração? Antigo, as irmãzinhas do coque, os irmãozinhos careca, barbudo. Sempre é lembrado, porque quem anda em oração sempre é lembrado em Deus. E Davi sempre está sendo lembrado. Não é por amor a você não, Ezequias. É por amor a mim e a Davi. Quantos tem sentenças decretadas aí? E às vezes a sentença vem porque não orou. Aí sabe o que a gente fala? Mas Deus falou, não muda nada. Irmãos, se você orar, você vai ver as coisas mudarem. A oração também não nos deixa esquecer da nossa missão. Abre aí também, Marcos 1:35. Amém? Foi, Caio? Se não foi, eu leio aqui. A oração não nos deixa esquecer da nossa missão. Diz assim, Marcos 1:35: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhe disse: vamos aos outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. O que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus tinha curado muita gente. Você leu os versículos anteriores de Marcos? Jesus entra em Cafarnaum curando a cidade quase toda, curando muita gente, curando muita gente. Curando muita gente. Qual era a principal missão de Jesus, que ele fala aqui? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Jesus já estava curando. Não era errado curar. Só que Jesus tinha curado muita gente e as pessoas estavam procurando Jesus para serem curados. Só que Jesus sai daquele lugar, vai para um lugar escuro, como diz o texto, e sai de madrugada, ainda escuro, e vai para o deserto orar. Jesus vai para o deserto orar, e lá no deserto ele começa a orar, e Deus fala: é para pregar que eu te chamei. Pastor, tem muita gente perdendo o foco da missão porque está fazendo outras coisas.
são até lícitas, mas está perdendo o foco da missão. Temos que voltar com banner para a igreja, pastor, eu acho. Fui chamado para cuidar de gente. Está perdendo o foco da missão. Sabe por quê? Falta de oração. Porque a oração nos mantém no foco da missão. Jesus fala, foi para isso que eu vim. Pedro, foi para isso que eu vim. Eu vim para pregar. Vim para pregar o evangelho. Vai curar? Vai curar. Vou ressuscitar mortos? Vou. Vou abrir portas? Vou. Mas a minha missão é pregar o evangelho. Então não perca o foco. Volte ao lugar da oração. Você perde o sentido da missão quando deixa de orar. Tem muita gente perdendo o foco da missão por falta de oração. Aleluia, aleluia. A libertação que só sai com jejum e oração. Jesus disse, tem caixa de demônio que só sai jejuando e orando. E eu perguntando a Deus, Deus, por que isso? Aí Deus falou no meu coração, porque tem coisas que só vai ser na carne. Ele vai te atacar na sua carnalidade. Tem demônios que vai atacar a sua carnalidade. E quando você anda fora do sentido da missão de jejum e de oração, você perde o sentido da libertação. Então, Jesus falou para mim assim, porque tem demônios que vai atacar a sua carnalidade. Por isso tem muita gente aí passando vergonha por Satanás. Porque Satanás está atacando a sua carnalidade. Na sua mente. Na sua mente. E Satanás está bombardeando a sua mente. E o demônio não está saindo por quê? Falta oração. Porque o jejum e a oração mata a minha carnalidade. Então só vai haver libertação com jejum e oração. Se você jejuar, se você orar. Porque os dois. Porque a gente jejua? Para matar o nosso desejo, a nossa carnalidade. E porque a gente ora, veja uma coisa. Só que o jejum, vou usar a frase do John Piper, jejum não faz as coisas acontecerem se não acontecerem que a gente não jejuasse. Vai. Jejum só vai matar a nossa carnalidade e vai nos dar uma profundidade. Mas a oração não. A oração só faz as coisas acontecerem se a gente orar. Se a gente não orar, não vai acontecer. Isso é o certo. Então não perca o foco da missão. E se você precisa de libertação, começa a jejuar e orar. Libertação, eu aprendi que libertação é para o crente. Tem coisas que só vai sair da sua vida se você jejuar e orar. Matar a sua carne. Tem aquela canção que diz, né? Te adorar é o que... Não é essa adoração não, é a oração. Nada contra quem canta, nada contra a letra da música, mas não é a adoração que te mantém de pé. Tem muita gente adorando a Deus aí e não está de pé. Tem muita gente. Se fosse adoração, irmãos, Saul não precisava orar. Porque ele só queria adorar. Saul só queria adorar. Você lembra dessa história? Saul teve uma ordem direta de Deus, mata tudo, mata todo mundo, mata todos. E Saul volta com o boi e com o rei. E com o melhor prato, com o melhor ouro, bota com tudo que é bom. Aí qual foi o que ele falou? Eu só queria sacrificar, eu só queria adorar. Aí Jesus falou assim, não, e Samuel falou, não. É melhor obedecer do que sacrificar. Nem toda adoração te mantém de pé, não. Só a oração te mantém de pé. Quem quer ficar firme aqui com Jesus? Ore mais. Então Deus quer que nós voltemos para o lugar da oração. Você lembra de Paulo? Quando ele foi atingir o ápice. Ali eu creio que foi o ápice do ministério de Paulo.
quando ele viu o terceiro céu, quando Deus deu a revelação de como era o terceiro céu, ou paraíso, o lugar onde Deus habita, melhor você entender, Paulo fala assim: e foi-me dado um espinho na carne, a fim para que eu não me glorie. Foi-me dado um espinho na carne. Só que Paulo, ele sabia que a oração tem esse poder. E o que Paulo faz? Ora. Só que Deus fala assim: não, a minha graça te basta. Mas se Paulo nem orasse, nem isso ele ia saber. Quem quer conhecer a graça de Deus aqui? Só orando, irmãos. Só orando. Quem quer receber a graça de Deus, fique de pé, que agora a gente vai orar.